para ela se o que ela acha dos temas, né? Às vezes esqueço o que já falei aí, o que não falei. Então, eu sugeri falarmos, assim, trocarmos ideia, né? Vamos interagir sobre a força do pensamento, o poder do pensamento. O que vocês acham? Bom, Legal, então a legal. gente. Então a gente. Excelente tema, Elizabeth. Obrigada. Gosto muito. Obrigada. Final Aí do a ano gente. é bom fazer uma sabatina mesmo. Aí, assim, a gente vai dividir a fala em dois momentos: o que nos ensina a doutrina espírita sobre o pensamento e o que nos ensina a psicologia, inclusive as autoras da série psicológica lá da Joana de Ângeles e a irmã Sidufo e psicólogos também, né? Então, os nossos pensamentos formam um campo de emanações eletromagnéticas que nos envolve e formam a psicosfera, né? Que é a atmosfera psíquica. Os sentimentos, os pensamentos, se eles forem desequilibrados, essa psicosfera que se forma é uma psicosfera negativa. Os bons pensamentos, os bons sentimentos formam uma psicosfera agradável. E também os lugares, né, têm a sua atmosfera espiritual peculiar, formada pelo conjunto dos pensamentos, dos sentimentos, dos desejos das pessoas que lá vivem, que lá trabalham, que lá se movimentam. O Eurípides Kuhl escreveu um livro chamado Psicosfera Terrestre, e ele diz assim, que a psicosfera que envolve o nosso planeta Terra, né, que é formada pelos pensamentos, sentimentos de todos nós, encarnados e desencarnados, projeta-se assim, vai embora, a distâncias infinitas. Existem camadas de correntes mentais produzidas, né, pelos nossos pensamentos, pelo nosso modo de viver, de agir, tanto encarnados como desencarnados. Então, a Terra, ela tem um turbilhão de pensamentos bons, de pensamentos maus. Já imaginaram? A gente não vê, né? A gente imagina. Esses turbilhões se entrecruzam e existe sintonia e repulsão, né? Os maus pensamentos, a inveja, a intolerância, ciúme e ganância vão atrair espíritos que pensam de forma semelhante. Isso vai perturbar os ambientes da família, no trabalho, onde quer que estejamos, e além disso vai trazer um adoecimento físico e mental, né, para as pessoas que sintonizam com essas ondas mentais, porque os semelhantes se atraem, é a lei de sintonia. Isso é muito profundo, porque os nossos pensamentos, os nossos sentimentos carregam as nossas disposições íntimas, não só do consciente, mas também do inconsciente, carregam as imagens, as formas de pensamento e vão se ligar a outras mentes, né? De encarnados ou desencarnados afins. Então, existe essa influência mútua. O pensamento é essa radiação mental de múltiplas frequências, porque tem dia que a gente está melhor, né, mais animado, tem dia que a gente está mais desanimado, mais negativista. E explica, André Luiz, que o nosso cérebro é um aparelho tanto emissor como receptor ao mesmo tempo, né? Nós transmitimos e recebemos ondas mentais, igual a transmissão e a recepção das ondas de rádio e TV. Sempre que nós pensamos, nós estamos expressando o nosso campo íntimo, inclusive o nosso inconsciente. Expressamos constantemente o nosso campo íntimo, né? Pelos pensamentos, palavras e atos. Por isso, nós estamos sempre ligados mentalmente com todas as pessoas, sejam encarnadas ou desencarnadas, que pensam como nós. E quanto maior a afinidade, maior a sintonia dessas ondas mentais, maior a ligação de mente a mente, independentemente da distância espacial. Então, ao emitirmos o nosso pensamento, nós seremos acolhidos pelos espíritos afins a nós, né?
que pensam como nós. Isso significa que, ao pensar, nós sugestionamos a mente daqueles cujo pensamento é semelhante ao nosso. E aí entra a nossa responsabilidade. Além do que, tudo que vai e volta, sugestionando a mente das outras pessoas, conforme o teor dos nossos pensamentos, também estaremos nos auto-sugestionando, né? Tudo que vai e volta. E André Luiz explica que existem formas de pensar. Então, a ideação é o pensamento como ato de pensar. É uma operação mental que consiste em formar ideias, de estabelecer relações entre as ideias. Mas isso é o cotidiano. Mas existe um ato de refletir, existe a reflexão, que é um pensamento mais profundo. É o pensamento que se volta sobre si mesmo, né? Assim, é pensar o que eu estou pensando, né? Qual o teor dos meus pensamentos. Então, nesse processo de ideação, de formar ideias e de reflexão, de observar os meus pensamentos, eu influencio e sou influenciada por mentes afins. E a repercussão é essa emissão dessas ideias, né? Que é formada tanto pela ideação, estou imaginando coisas, está vindo ideias na minha mente, e a reflexão, opa, como eu estou pensando, o que eu estou pensando? Tudo isso vai influenciar as mentes afins, de nós para os outros e dos outros para nós. Então, existe essa relação mental que vai gerar um desenvolvimento de ideias, tanto entre encarnados como desencarnados, no âmbito coletivo. Olha que fantástico, né? Uma ideia, uma pessoa sugestiona a outra, que sugestiona a outra, vai formando aquela massa crítica no âmbito coletivo. E as ideias se espalham por muitos lugares ao mesmo tempo. E André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, que foi psicografado tanto por Chico Xavier como por Valdo Vieira, né? Cada um psicografou um capítulo, escreve que a reflexão das ideias, a gente pensar sobre o que está pensando, né? Representa um entranhado circuito de forças. E aí os benfeitores espirituais vertem do mais alto, escreve André Luiz, as ideias progressistas destinadas a contribuir para o aprimoramento da civilização terrena e o desenvolvimento das consciências. Por esse motivo, pode-se dizer que, do ponto de vista espiritual, ninguém está só. Então, nesse momento, os mentores, né, do capel estão aqui, né, nos inspirando, estão vertendo aqui nessa psicosfera ideias progressistas para o nosso aprimoramento pessoal e para o aprimoramento, consequentemente, da civilização terrena, né? Bom, isso, assim, muito resumidamente, é o que nos fala a doutrina espírita. E o que nos ensina a psicologia sobre a força do pensamento? Nos ensina muito. Tem muitos artigos, muitas obras, muitos livros sobre esse assunto. Na década de 1960, ele é psiquiatra e psicólogo americano, foi, né? Aaron Benck. Ele acreditava que a depressão era uma raiva voltada para si mesmo. Era o que defendia Sigmund Freud, né? O fundador da psicanálise. E o Aaron Beck, ele queria confirmar essa ideia de Freud. Então, ele analisou milhares de pessoas com depressão, achava que as pessoas depressivas tinham raiva de si mesmas, como escreveu Freud. E aí, ele observou que as pessoas que tinham sintomas depressivos se sentiam derrotadas, se sentiam fracassadas, tinham uma visão negativa tanto de si,
como dos outros. Os outros não eram confiáveis, como uma visão negativa do futuro, o futuro seria incerto. Isso é que gerava a ansiedade, a depressão e outros transtornos mentais e, infelizmente, até suicídio. E também problemas interpessoais, problemas de relacionamento, hostilidade, violência. E o Beck observou que achar-se incapaz, achar-se derrotado, era uma leitura distorcida da realidade. Acreditar-se menos que os outros era uma crença disfuncional, né? Que, assim, com essa crença, a pessoa não funcionava direito, né, na sua existência. Então, os psicólogos, eles falam em crença disfuncional. E a irmã Cidufo e a Joana de Ângeles, né, autoras espirituais, elas falam em crença limitante, que é a mesma coisa. Irmã Cidufo, no livro Escutando os Sentimentos, psicografia do Vanderlei Soares de Oliveira, escreve que as crenças são a base, são o fundamento, são os pilares dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, da nossa vontade. E aí a gente se pergunta, o que que eu acho de mim mesmo, né? O que que eu acredito que sou, que posso fazer, né? Então, exemplo de crenças limitantes, né? Quando a pessoa diz assim, eu não sou capaz, eu não valho nada, nada dá certo na minha vida, sou um fracassado, ninguém gosta de mim, não mereço ter sucesso, não mereço ser feliz. São crenças limitantes, estão lá no inconsciente, a pessoa nem percebe que tem essa atitude, que tem esses sentimentos. E essas crenças, escreve a irmã Cidufo, são construídas há milênios, né? Já trazemos das outras encarnações e que podem ser reforçadas na infância, quando a criança tem uma educação castradora, opressiva. E a Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, uma busca interior, ela fala a mesma coisa, que nós trazemos heranças de outras encarnações, que podemos sofrer castrações domésticas na infância. Tudo isso gera dificuldade no amadurecimento psicológico, e aí podemos nos tornar emocionalmente fragilizados e acabamos alimentando crenças negativas. A autoestima diminui, não há autorrespeito, surge a timidez, a insegurança, né? No inconsciente, a pessoa acredita que merece sofrer, que merece ser castigado, isso leva à culpa, à autopunição. Estou assistindo uma série na Netflix, eu estou adorando. The Resident, o Residente, né? The Resident. É história de hospital, de médicos, né? E aí tem um residente que é indiano, e o outro que é o professor dele, né? Perdeu um paciente, o paciente faleceu, e ele se sentiu muito mal, muito culpado. Depois de uns dias, ele deu um mau jeito no tornozelo, ficou um tempo engessado, e aí o médico indiano fala para esse que está se sentindo culpado: quantos ossos você vai ter que quebrar para parar de se culpar? É o que diz a psicossomática, né? Então, a pessoa né, inconscientemente, quando ela não tem uma autoestima saudável, ela acha que merece sofrer, ela se culpa. Bom, isso foi o que assim, trouxeram tanto Aaron Beck, que é psicólogo e psiquiatra, e Joana de Ângeles, Irmãs do Fogo. Mas vamos voltar um pouquinho. Isso foi em 1960 que o Aaron Beck veio com essa teoria. E aí, em 1955, vamos voltar 5 anos, um outro psicólogo americano, Albert Ellis, ele elaborou o modelo ABC emocional. Então, ABC em inglês, A de acontecimento ativador, B de believe, believe é crenças, né? Que podem ser racionais, são crenças lógicas, que estão de acordo com a realidade, ou podem ser irracionais. E
As crenças irracionais geralmente são pouco lógicas, né? Elas não são baseadas na evidência, são exageradas, são extremistas ou excessivamente exigentes. Então, é o modelo ABC emocional. A, acontecimento ativador; B, belief, crença; e C, comportamento. Que quando a crença é irracional, os comportamentos podem ser autodestrutivos. Então, como fuga, a pessoa cai no vício, ou na violência, ou no suicídio. Então, segundo ele, ou esse psicólogo, é preciso tomar consciência dessas crenças limitantes, dessas crenças irracionais, ou seja, crenças que não condizem com a realidade, que são disfuncionais. Submetê-las à evidência dos fatos, da realidade, e também perguntar qual é o significado dos fatos para mim. Então, Albert, né, o Aaron Beck e o Albert Lee, eles escreveram um livro juntos. E eles trazem exemplos de crenças limitantes. Eles até, assim, como categorizaram essas crenças limitantes. Então, por exemplo, eu já caí em muitas delas, gente, acho que ainda caio. Aqui a gente pode fazer um check-up, né? Um checklist. Então, tem uma crença limitante que leva a pensar na catástrofe, é a catastrofização. Ah, vai dar tudo errado. Ah, comigo o pior sempre acontece. Outra crença limitante é a emocionalização. Olha, eu sinto que tal pessoa, que a Laila não gosta de mim, eu sinto, quer dizer, a pessoa confunde sentimento com fato. Outra é a leitura mental. Não é eu sinto, essa aí já é. Eu sei o que os outros estão pensando de mim. Quer dizer, entrar na mente do outro, é uma telepatia, né? Tem a polarização. Então, surge um pequeno contratempo, e aí a pessoa fala assim, ai, deu tudo errado. Digamos que a festa foi maravilhosa, né? A comida, os convidados, a música, mas choveu. Então, ela fala, ai, deu tudo errado na festa. A polarização é tudo ou nada. A visão em túnel. A pessoa coloca o foco só no negativo, porque uma porta fechou, ela não vê outras perspectivas. As pessoas que têm ideação suicida, elas têm até lá na cartilha que é publicada pelo Conselho Regional de Medicina, pela Associação Brasileira de Psiquiatria, que as pessoas que têm uma ideação suicida, elas passam por esse processo de visão em túnel. Tá tudo, tipo assim, você entra no túnel, só vê aquela luzinha no final do túnel, não vê o resto é tudo escuro. Então, só vê o negativo, não vê as possibilidades que estão aí, né, se apresentando. Outra crença ali, disfuncional é a rotulação. Colocar rótulo. Ah, eu sou tão incompetente. Isso é um preconceito que leva a julgamentos, que leva a rótulos. Outra é minimização e maximização. A pessoa minimiza o positivo e maximiza o negativo. Né? Aquela história tão famosa, ai, que bom, né? Eu tenho meio copo d'água. Nossa, que pena, falta meio copo d'água, né? Minimiza o positivo, maximiza o negativo. Lembrança seletiva negativa. As pessoas lembram só coisas negativas, tanto de si, como dos outros, como de fatos que aconteceram na sua vida. Tem os imperativos. Nossa, isso daí é muito, muito assim, dolorido, é muito prejudicial. O imperativo é assim, ah, eu tenho que, eu deveria. O que os outros vão pensar? O imperativo leva a relações de possessividade e submissão. A gente faz o que acha que os outros esperam da gente. Não faz o que a nossa alma, né, solicita. Em relação a esses imperativos, ah, eu tenho que ser magra, todo mundo é magro, né? Então, a psicanalista Karen Horney, ela viveu no fim do século XIX, começo do século XX,
ela falou sobre a tirania dos deveres, né? Então, ela escreveu que os meios sociais não saudáveis, que ela deu o nome de tóxicos, criam nos indivíduos sistemas de crenças não saudáveis que as impedem de concretizar os seus próprios potenciais, os potenciais mais elevados da alma. Faz o que os outros querem, o que os outros mandam, o que os outros esperam. Então, é preciso reconhecer, escreve a Karen Horney, quando nós não estamos agindo com base nas nossas crenças interiores legítimas, né? Mas quando estamos sendo induzidos por crenças que internalizamos desde a infância, desde encarnações passadas, a partir de um ambiente tóxico. Então, essas crenças atuam como deveres impostos de fora para dentro. Eu devo obter reconhecimento e poder. Eu devo ser feliz. Todo mundo é feliz, né? Então, a Karen fala que precisamos tomar consciência dessas duas influências que existem na nossa psique, do nosso verdadeiro eu, com os nossos desejos autênticos, e de um eu ideal que a gente acha que tem que ser, né? Que tem que agradar todo mundo, um eu ideal que luta para cumprir esses deveres que vêm de fora, que muitas vezes são ideias inadequadas ao nosso verdadeiro eu. E aí, essa luta acaba gerando um terceiro eu, um eu infeliz, um eu desprezado. E a irmã Sidufo também fala isso. Olha, né? Essas séries psicológicas da Joana de Ângeles, da irmã Sidufo, elas, assim, batem totalmente com tudo que a psicologia nos ensina. A irmã Sidufo escreve: é mais confortável ser orientado, ter respostas prontas para as nossas dúvidas e angústias, ou pedir a alguém que nos indique a escolha mais acertada. Em inúmeras ocasiões é mais cômodo se ajustar a muitos julgamentos, né? O que esse acha de mim, o que aquele acha de mim, imagina a confusão que fica na nossa mente, né? Então, ela fala, em inúmeras ocasiões é mais cômodo se ajustar a muitos julgamentos do que acreditar nos ideais pessoais e nos nossos sentimentos. Isso é acomodação, é ficar na mesmice, é ficar retido na zona de conforto. Vamos voltar aqui para Beck e Elis, né? Eles falam mais, olha que bacana. Só para a gente desenvolver a reflexividade. O que é isso? Lembra que André Luiz falou que a reflexão é o pensamento voltado sobre si mesmo? É pensar sobre o que está pensando? E Beck e Elis falam para a gente desenvolver a reflexividade, que são pensamentos profundos, lentos, de autoanálise, e, e também perceber e tomar consciência de pensamentos automáticos, né, que são, muitas vezes, hábitos mentais negativos, e que são crenças, né, que estão lá no inconsciente, e aí fazer o questionamento socrático. Então, desenvolver a reflexividade, perceber e tomar a consciência dos pensamentos automáticos e fazer um questionamento socrático de Sócrates, né? Conhece a ti mesmo. Então, depois de identificar os pensamentos automáticos, eles falam reconhecer as relações existentes entre as crenças, que são a cognição, as crenças, o afeto, que são os sentimentos, e o comportamento. Então, a cognição são pensamentos. Às vezes, temos crenças distorcidas. Eu não sirvo para nada, alguma coisa não dá certo, né? A gente tenta e não consegue. Eu não sirvo para nada. Pode ser que não deu certo aquilo e o resto que já deu certo, né? Então, quando temos essas crenças distorcidas, que sentimentos que surgem, que afeto, na psicologia, afeto é sinônimo de sentimento. Que afeto que surge, que sentimentos que surgem quando eu penso assim, eu não sirvo para nada. Surge um sentimento de desespero ou de desesperança, e isso gera um comportamento. Será que partimos para um comportamento de autodestruição, né?
Tem gente até que acaba, né, se viciando nas drogas, ou cometendo imprudências e até suicidas, né? Então, pensamentos levam aos sentimentos, que levam aos comportamentos. E não para aí, não. Isso vai gerar reações fisiológicas, saúde ou doença. E as crises, nos momentos de crise? As crises podem ativar as crenças disfuncionais, porque crise gera instabilidade, né, na gente. E essa instabilidade nos dá a sensação de falta de controle, nos dá a sensação de que somos incompetentes. E aí, Beck e Elis falam que a gente precisa se desiludir, tirar essa ilusão da cabeça da gente, de que a gente é incompetente, né? Então, identificar as crenças racionais, questioná-las. Olha, isso que eu estou pensando de mim, é real ou é imaginário? E substituir os pensamentos distorcidos por pensamentos mais realistas. Santo Agostinho, ele já, quando vivo, né, no século encarnado, vivo ele está, né? Quando encarnado, lá no século IV, né, bispo de Hipona, ele já tinha escrito: não desejes escapar, volta a ti mesmo. A verdade habita no homem interior. E Jesus também, né, nos ensinou: busca a verdade te libertará. Então, é fazer essa autoanálise, né? Como, o que a nossa alma pede? Convicções racionais, né? Então, aquelas crenças que estão de acordo com a realidade, geram emoções saudáveis. No ano 80 depois de Cristo, o filósofo grego Epíteto escreveu: não são os acontecimentos que perturbam os homens, mas sim como estes os enxergam. Acontece uma coisa, fulano enxerga de um jeito, Beltrano de outro, Cicrano de outro. Em 1927, Alfred Adler, ele foi discípulo de Freud, um dissidente, ele também falou sobre isso. O comportamento de uma pessoa é fruto de suas ideias. Aí, em 1955, né, a gente viu que o Albert Ellis criou, né, o modelo ABC, que ele chamou de terapia racional e emotivo comportamental, TREC, né? Então, assim, crenças racionais levando a emoções saudáveis, a comportamentos adequados. Então, as convicções racionais geram emoções saudáveis. Por exemplo, quando as coisas negativas acontecem, a gente pode reagir de forma automática e irracional. Aí a gente reforça os hábitos prejudiciais, reforça uma autoimagem negativa. Ou, quando algo negativo acontece, nós podemos demorar um pouco, lembra da reflexividade? Demorar um pouco antes de reagir, pensar em maneiras novas e racionais de reagir, que sejam úteis e benéficas para nós, né? E aí a gente vai perceber que as nossas opiniões negativas não se justificam e que o mundo oferece possibilidades infinitas. Aí a gente sai daquela visão em túnel. E ele observou que os problemas emocionais de longa permanência são causados por pensamentos irracionais. Olha só, depressão, ansiedade, né? Então, por exemplo, a tendência de tirar conclusões extremadas, negativas, né? Porque o pensamento irracional é ilógico, é extremado, é prejudicial, é autodestrutivo e que leva a consequências emocionais doentias, enquanto que o pensamento racional, aquele que está de acordo com a realidade, né? Vendo como que a gente consegue um pensamento racional, desenvolvendo a nossa tolerância às frustrações, aos fracassos, né? A capacidade de suportar aflições, ou seja, resiliência,
não tirar conclusões negativas ou catastróficas, né? E fundamentarmos-nos numa opinião positiva sobre o potencial humano de todos nós e, né, o nosso. Mas, olha, isso não significa fechar o olho, né, os olhos para os fatores negativos em prol de convicções positivas inocentes, tipo assim, né? Ah, gente, eu sei que eu vou ser uma bailarina, eu tenho 69 anos, né? Eu já estou toda, né, como fala, creque, né? Como é que eu posso ser uma bailarina? Então, não fechar os olhos para os fatores negativos em prol de convicções positivas inocentes. Então, o pensamento racional reconhece as, os sentimentos razoáveis que, né, que surgem no nosso íntimo, sentimento de dor, de culpa, de frustração. Tudo isso vai aparecer um dia ou outro. A pessoa perde o emprego. Ela pode até saber que foi por sua culpa, mas ela não se sente imprestável. Ela pode até ficar chateada consigo mesma, né? Quem é que não fica chateado quando perde emprego? Mas ela sabe racionalmente que pode encontrar outro trabalho, né? O pensamento racional leva a um equilíbrio, abre espaço para o otimismo, para novas possibilidades, cria, né, um resultado emocional saudável. O pensamento racional aceita que, por vezes, coisas, né, que não gostamos acontecem na nossa vida, mas não é por isso que, né, tudo dá errado na nossa vida. Então, e tem mais, a nossa resposta emocional, como a gente age emocionalmente, como a gente reage emocionalmente, depende do significado que damos ao ocorrido. E é possível, dizem os estudiosos, mudar o jeito de pensar, mudando o nosso comportamento, e é possível mudar o nosso comportamento, mudando o nosso jeito de pensar. Então, para mudar o nosso jeito de pensar, primeiro a gente deve reconhecer se temos convicções irracionais, coisas que não são verdadeiras. E aí contestá-las com base em pensamentos que estão de acordo com a realidade, são racionais. Quando a gente fala assim, nada de bom acontece comigo, é um pensamento irracional. Ou quando, né, é tipo assim, preto ou branco, né? Isso impede de ver outras possibilidades. E tem aquela frase, ver para crer, mas nós vemos o que cremos. O Freck, que é a teoria construtivista, né, explica que nós construímos as nossas próprias convicções, nós construímos a nossa realidade. O Albert Ellis escreve: os melhores anos de nossa vida são aqueles em que decidimos assumir os nossos problemas e percebemos que controlamos o nosso destino. Alguém quer comentar alguma coisa? Só eu estou falando? Continua, por favor. Tá bom, vamos falar mais um pouquinho, então. Como ampliar a nossa autopercepção? Como ampliar a nossa consciência e sermos donos de nós mesmos? Aí, eu trouxe aqui um artigo é um livro de Lourenço Prado. O Lourenço Prado, foi um escritor, não era espírita, ele era espiritualista. Nasceu em 1893, em Jaú, em São Paulo, e desencarnou em 1945. E uns anos depois, ele mandou a psicografia pelo Chico Xavier. E ele escreveu o livro Equilíbrio e Recompensa. Então, aqui a gente está voltando a falar do pensamento na ótica da doutrina espírita, né? Então, Lourenço Prado fala assim, que para a gente fazer um esforço de sermos donos de nós mesmos, senhores de nós mesmos, para termos domínio, né, consciente dos nossos próprios atos. E ele também fala para a gente dar atenção à vida maior, à vida espiritual e também à vida interior, dar uma atenção aos nossos pensamentos. Isso ele escreveu no começo do século XX, né? E ele fala que, para a vida material, para a gente dar uma atenção secundária, mas
sem negligência, né? É o cuidar do corpo e do espírito, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus, né, em nosso interior, e tudo mais nos será dado. E ele escreve que ser consciente de si previne o desassossego, o nervosismo, o descontrole dos próprios atos, o desperdício de energia. E ele escreve também: se esquecermos de preservar o lado material, o corpo físico, os bens, o progresso material, nós vamos ficar demasiadamente tranquilos. Tipo os eremitas que se isolam da sociedade, têm uma vida tranquila, sem desafios de convivência social. Mas para conquistar a paz, o poder interior, né, nem o desespero, diz ele, o desespero que vem da ganância, da preocupação excessiva, e nem só orar, só ficar meditando, que é fé sem obras, que é morta. É preciso buscar o equilíbrio, uma consciência pacífica, mas também poderosa. Ele escreve, olha que bonito: na tranquilidade tereis a consciência da paz. No esforço, tereis a consciência do poder. Poder interior, né? O poder sobre si mesmo, de autodomínio, de autocontrole. Então, o foco é o equilíbrio. Uma ação serena e interior, né? Vivendo o nosso eu maior e mais profundo, o eu maior, a nossa essência divina, o nosso espírito imortal. Isso leva a uma profunda satisfação, a um contentamento ininterrupto. E ele escreve: a felicidade não provém das coisas ou das circunstâncias, não provém de ter muito, mas de ser muito. Por quê? Tendo muito, aí possuiremos muito, né? Como Jesus falou: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e tudo mais vos será dado, né? Então, o pensamento equilibrado vai gerar, assim, vai desenvolver capacidades, talentos, uma visão maior da vida, uma melhor qualidade de vida. Aí, no dia 25 de novembro de 1954, Lourenço Prado já estava desencarnado. Mandou uma mensagem pelo Chico Xavier, que está no livro Instruções Psicofônicas, no capítulo 38, cujo título é Pensamento. E ele escreve que, após a morte do corpo físico, ele teve a confirmação do poder mental como força criadora, como força renovadora. Ele diz assim: o céu é a faixa dos pensamentos glorificados. O inferno é a rede dos pensamentos torturados. O pensamento reside na base de todas as nossas manifestações. Evoluímos no curso das correntes mentais, né? Assim como os peixes das correntes marinhas. Imagina, a gente está aqui mergulhado, né? Não sei, né? Zilhões de correntes mentais. E essa frase dele eu achei genial. Saúde é o pensamento em harmonia com a lei de Deus. Doença é o processo de retificar o pensamento, corrigindo erros e abusos perpetrados por nós mesmos, ontem ou hoje, diante da lei de Deus. Então, ele recomenda pensar irrepreensivelmente, olha aí, né? A autovigilância. Recomenda-nos a autoeducação para a gente errar menos. E porque o pensamento raciocinado é a maior conquista na Terra, né? Nós precisamos aperfeiçoar a nossa mente e sublimá-la através do estudo e do trabalho. E, só para finalizar, escreve Lourenço Prado: felicidade é um pensamento correto. Infortúnio é um pensamento deformado. Amigos queridos, passo a palavra para vocês. Muito obrigada.